Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Primeiro vídeo de 2023, dia 4 de janeiro de 2023. Cara, o Resenha com Magalhães, fazendo 7 anos. Estou muito feliz com tudo que consegui. Não em relação a dinheiro, não é isso. Até porque se fosse por causa de dinheiro, eu tinha acabado com o canal. Não é por causa de dinheiro. Por causa de expectativa mesmo, de visualização. Nunca esperei ter nem 1000 inscritos. Acabei passando dos 20 mil, então para mim é uma satisfação. Lógico, se começar a aumentar mais e começar a me gerar uma receita legal, eu também gosto de dinheiro igual a todo mundo, vai ser muito bem-vindo. E esse primeiro vídeo, a gente vai falar aí sobre a apresentação do Vitor Pereira no Flamengo e toda a repercussão dessa entrevista, né? Eu vou dar aqui o meu ponto de vista do que eu achei, principalmente o que estava todo mundo esperando, da declaração dele em relação às falas dele de não permanecer no Corinthians. Então, vou dar aqui a minha opinião. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Corinthians, e brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022 99 22 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, a gente tem que falar um pouco por partes, né? Primeiro, a gente deseja boa sorte ao Vitor Pereira. A cobrança em cima dele, se ele não tem ideia, mas eu acho que ele tem ideia, talvez seja a maior cobrança que ele já passou na vida. Ele está pegando um time campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, aonde o elenco era muito unido com o ex-técnico, aonde ele tem boa parte da imprensa contra ele, e uma torcida que não vai querer menos do que o Dorival fez. Mas ele disse na sua entrevista que esses desafios, essas disputas de título, serão 7, é o que o fez repensar as decisões que ele tinha tomado e viu uma enorme possibilidade de uma explosão midiática do nome dele no cenário mundial através do Flamengo e dessas conquistas. Bom, o Vitor Pereira, olhando para as expectativas que ele tem no Flamengo, realmente, dificilmente algum treinador não ia querer treinar o Flamengo. Ele pode ser campeão mundial.
Ele tem uma Supercopa, uma Recopa, Mundial, Copa do Brasil, outra Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. Tem um dos melhores elencos da América do Sul. Eu te digo até que ele tem um dos melhores elencos das Américas. Das Américas. América do Sul, América do Norte, América Central. Então, ele diz na sua entrevista que essa perspectiva de títulos com a estrutura que o Flamengo oferece e com o time que o Flamengo oferece, o fez repensar as suas decisões. Até isso aí, muito normal. Torcedor do Corinthians pode ficar chateado se ele não quis ficar no Corinthians por não ter a mesma expectativa que tem no Flamengo? Porra, irmão. Todo Corinthians pode ficar chateado, mas essa é a verdade. O Corinthians dá a ele essa expectativa? Não. Não dá. Tá, só que a situação toda ele diz, o Flamengo também diz, que nada nem se tinha procurado o Flamengo, Vitor Pereira, quando ele ainda estava no Corinthians. Então, pelas declarações dele, ele não saiu do Corinthians porque ele já sabia que poderia ir para o Flamengo. Não foi. Ele fez um contrato de 1 ano, que ele poderia renovar ou não. A situação toda é que ele fala em alguns momentos da situação familiar, da situação da sogra. Bom, você pode maximizar isso ou minimizar essa situação. O que ficou esquisito é que fizeram uma ligação dele não ficar no Corinthians única e exclusivamente por causa do problema familiar. Então, isso ficou esquisito. Não vou ficar única e exclusivamente pelo problema familiar. Se foi dito isso por ele, realmente ele não é um cara de palavras. Porque se ele disse, não, queria muito ficar no Corinthians, mas não vou poder ficar porque eu estou com um problema familiar. Se ele falou assim, realmente eu vou concordar com uns aí que estão chamando ele de mentiroso. Tem alguns que estão ofendendo muito o Vitor Pereira, mas, irmão, dá uma olhadinha no espelho e vê a sua carreira. Vou dar um exemplo. O próprio Zé Elias, que está falando mal pra cacete dele, pega um tempo atrás como é que o Zé Elias estava. O nego teve que ajudar o Zé Elias, que estava na merda. Só para lembrar. Então, cara, tem muitos que estão falando dele aí. Pô, irmão, mas o telhado é de vidraço. Vidrão. O telhado é feito de açúcar, irmão. Então, cara, o grande problema para mim do Vitor Pereira não foi ele não querer ficar no Corinthians. Tá? Eu disse em outros vídeos, ele vai ter que se explicar. Porque senão os jogadores vão ficar com o pé atrás com ele. Os jogadores ligaram para o jogador do Corinthians, fizeram bem, eu também ia ligar. Ele tinha que se explicar com os jogadores do Flamengo. Até porque, para ele montar uma estratégia, os jogadores
comprarem a ideia, o jogador do Flamengo tem que confiar nele, tem que confiar na palavra dele. Se ele não tiver palavra, irmão, não vai dar certo. Então, ele respondeu sobre o problema familiar. Assim, resumindo, ele diz, né, que ele precisava estar em Portugal para estar junto da família, para dar apoio por causa do momento. Ele nunca falou que não tinha dinheiro para tratar a sogra. O problema não era o dinheiro. Dinheiro ele mesmo disse que tem muito. Ele falou que era mais uma situação pessoal. E, na minha opinião, o que deu a entender foi o seguinte. O que eu posso fazer no Corinthians não justifica eu ficar longe da família. Ou seja, as expectativas que ele tinha no Corinthians para 2023 não justificava ele deixar a família dele em Portugal com o problema que está e continuar trabalhando no Brasil, porque não tinha expectativa. É direito dele. O time do Corinthians, a torcida pode ficar puta, mas ele vai falar, pô, irmão, eu tô com um problema de família. Para mim ficar, tem que ser uma coisa muito mais certa, muito mais palpável. No Corinthians eu não tenho isso, no Corinthians eu não vou ter isso, eles não vão contratar os caras que eu quero, eu não tenho expectativa de muitos títulos. Tem aí alguma mentira? Não. Então, ele tem um contrato de 1 ano, ele cumpre o seu contrato de 1 ano. Ele cumpriu o contrato de 1 ano. Ah, não vou ficar. É direito dele não querer ficar. Ele falou que tinha um problema de família. Que esse problema de família não permitia ficar. Na entrevista que ele dá, ele coloca em conjunto esse problema de família e não poder ficar com um balanço se valia a pena continuar no Corinthians em detrimento da família. Perspectiva de títulos, perspectiva de crescimento na carreira em relação à família. Então ele colocou isso na balança. Por quê? Apoio para cuidar da sogra, óbvio que ele tem, porra, ele tem dinheiro. Deve ter médico para casa, não é a mulher dele que cuida. Ele ia dar um apoio moral, ele não precisava estar lá para ele cuidar, ele não é médico, porra. Mas ele ia estar junto da família para passar esse momento. Legal. Então ele fala que quando ele recebe o convite do Flamengo, ele coloca na balança. Bom, eu tenho um problema familiar. Fato. Esse meu problema familiar, eu estou cuidando lá, mas eu posso cuidar aqui também, que eu vou ter todo o apoio. Que o Corinthians provavelmente também ia dar todo o apoio. O que o Corinthians não podia dar era expectativa de títulos. Apoio, provavelmente o Corinthians também ia dar. Ele ia ter. O que ele não ia ter é possibilidade de títulos. Quando o Flamengo chama, ele diz, bom, apoio eu vou ter. Eu não preciso de dinheiro para cuidar da minha sogra. Ela está muito bem cuidada. Mas eu posso ter um apoio para trazer a minha família para cá e estar toda aqui do meu lado. É expectativa de título. Então, a torcida do Corinthians, os repórteres bairristas, os analistas bairristas, podem ficar putos porque ele foi direto. O que me motivou em relação à expectativa de família foi a possibilidade do trabalho. A possibilidade do trabalho, a possibilidade do ganho, me faz eu repensar
em relação à família e tomar algumas outras atitudes. Vale a pena eu gastar mais, ou receber mais, ou fazer o que for mais para estar junto com a minha família aqui, mas trabalhando? Então ele deve ter colocado isso na balança em relação a títulos, em relação ao elenco. Então, ele tem um elenco na mão, ele tem um clube que contrata, que tem dinheiro, tem tranquilidade para trabalhar no recinto. Então, cara, eu particularmente, Magalhães, eu estava com muito pé atrás com o Vitor Pereira, muito. Ainda estou um pouco com o pé atrás com o Vitor Pereira em relação ao trabalho em si. Mas apesar da resposta dele talvez não ter sido o que muitos queriam que ele respondesse, né? Falaram até, teve até um boçal, só chamando assim, um boçal que atacou a imprensa carioca. Eu quero ver o que a imprensa carioca vai falar desse cara. Ele atacou a imprensa carioca. Falou de seguranças do Flamengo, chamou de gorila. Irmão, ele está se sentindo um corno. Acho que a torcida do Corinthians, na minha opinião, e essa imprensa está aumentando muito a situação, cara. O contrato dele era só de 1 ano. Ele não tinha obrigação nenhuma de ficar no Corinthians. Se o Corinthians não tem a mesma condição financeira do Flamengo, o problema não é do Flamengo. O problema é do Corinthians, porra. Que tá devendo aí, porra. O problema não é do Flamengo. Aí nego fica culpando o Flamengo. O problema não é do Flamengo, porra. O problema não é do Flamengo. O problema é a má administração do Corinthians, porra. Que não deu condições, porra. Pelo menos é o que ele viu, né? Então, acho desnecessário. Muitas coisas estão se falando. Entendo a chateação. Óbvio que eu entendo a chateação do torcedor. Do Vitor Pereira não ter querido ficar e depois ter aceitado o Corinthians. Mas acabou que a declaração dele foi muito mais forte. E até aí, onde é que tem a mentira? O Corinthians não tem condições de dar e proporcionar ao Vitor Pereira o que o Flamengo tem. Ponto. Pode ficar puto, pode morder as costas. Mas essa é a verdade. Se eu fosse do Corinthians eu ia ficar chateado, óbvio que eu ia ficar chateado, porque eu queria que o meu time tivesse a mesma condição do Flamengo. Então, ele dá a declaração, diz que só ele sabe os problemas dele, vai continuar sendo ofendido. Acho que ele tem que processar alguns repórteres, tem que processar. Falaram um montão de merda, inclusive alguns até cometendo alguns tipos de crimes com o que falou. E isso inclui também o Flamengo processar alguns. Então, ele explica. E sobre a parte de campo, ele diz que não vai mudar muita coisa no início. Acho que ele vai por um caminho inteligente. Ele sabe o que o Paulo Souza passou, que não deu certo. E nesse Flamengo, com os jogadores que tem, você não pode fazer mudança radical. Não pode. Ele não pode cometer alguns erros que o Paulo Souza cometeu. Eu acho que ele não vai cometer. Acho que ele tem que ir mais pelo caminho do Jorge Jesus, a qual ele é mais parecido com o Jorge Jesus do que o Paulo Souza. E não precisa mudar muito. Algumas mudanças podem acontecer. Tipo, se ele colocar o Gerson, qualquer um que ele tire, até o Arrascaeta, né, por uma eventual alguma coisa, a torcida ainda vai engolir um pouco. Mas ele não pode ser radical. Ele não pode ser radical. Até porque ele não vai ter tempo para isso. Então eu acho que a declaração dele também em relação à parte tática deixa um pouquinho mais aliviado do que ele pode fazer e não ser um professor Pardal igual o Paulo Souza foi.
Então, cara, a entrevista dele para mim, assim, não foi completamente clara em todos os sentidos, mas deixou muito claro que ele botou na balança a família e a possibilidade de crescimento profissional. Ele entendeu, curto e grosso, que no Corinthians ele não ia ter um crescimento profissional e no Flamengo ele pode ter um crescimento profissional. Isso pesou na hora dele escolher aceitar a proposta do Flamengo e continuar resolvendo, talvez de longe ou de perto, porque a família dele vem toda para o Brasil, o Flamengo está trazendo a família dele toda. Então ele escolheu essa opção. É direito dele. A torcida do Corinthians ficar chateada, acho que ele tem até o direito. Mas, irmão, tem que lembrar que ele só tinha 1 ano de contrato. Ele não quebrou o contrato. Ele só tinha 1 ano de contrato. Na parte tática, a gente espera que ele realmente não mexa muito nesse início, porque senão ele tem tudo para perder o elenco. E a imprensa vai massacrar ele. Então, acho que ele tem que ir devagar mesmo. Essa é uma boa opção. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!